Telespectadores, nossa grande alegria por estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Esse programa só ocorre graças a um convênio que nossa associação tem com a ProEx-UF. O tema de hoje é a Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. Falaremos agora sobre inovações. E, para falar sobre essas inovações, eu tenho ao meu lado a professora Fabiana Leta, vice-diretora da nossa Escola de Engenharia. Ela é engenheira mecânica pela UF, coordenadora do Centro Integrado de Tecnologia e Inovação da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. Professora Fabiana, como surgiu a iniciativa do CIT? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer, parabenizar a iniciativa aqui da ASP, em parceria com a ProEx. É uma satisfação estar aqui presente nessa entrevista com a professora Tânia. Bom, falar um pouquinho de como surgiu a iniciativa do Centro Integrado de Tecnologia e Inovação da Escola de Engenharia, falar um pouquinho da minha vida nessa área de inovação. Eu já me envolvo com a temática desde quando aqui na universidade a gente começou a trabalhar a questão de ter um escritório voltado para a questão de patentes. Isso é o nosso ético, que atua e que existe até então, até agora. E depois, em 2009, eu acabei criando dentro da universidade a Agência de Inovação da UF, que tem o nome como Agir. Então, a ASP em Ação e a Agir, eu acho que é uma sintonia muito interessante. E, ano passado, em função da percepção que a gente teve com relação à questão da inovação na área tecnológica, a gente viu a necessidade de se criar um centro integrado de tecnologia e inovação na engenharia. Isso porque a gente percebe que a universidade, em particular a engenharia, tem muita possibilidade de trazer soluções inovadoras para a sociedade, mas, por outro lado, ela também não busca tanto a questão da patente. Então, a gente desenvolve muita tecnologia, mas acaba esquecendo um pouquinho desse lado, e o CIT ele vai vir exatamente ao encontro de fazer esse estímulo aos nossos professores, pesquisadores, aos nossos alunos, ao corpo técnico da universidade, da Escola de Engenharia, integradamente com outros setores, quer dizer, não é exclusivo apenas da Escola de Engenharia, porque a gente entende também que a inovação é uma ação multidisciplinar. O conhecimento ele não é detido, ele não é segmentado, não é particularizado só para uma área. Então, quando a gente tem um problema e quer solucionar esse problema, é fundamental a gente ouvir várias partes, não é ouvir só uma área do conhecimento. Então, a proposta do CIT, ela vem exatamente tentando atender essa questão, integrar conhecimentos, integrar profissionais, trazer novas soluções criativas e inovadoras para a sociedade. A escola da gente, e aí eu digo não só a escola, mas a universidade como um todo, ela tem uma responsabilidade muito além de apenas formar profissionais com competência, com conhecimento. Eu acho que a gente tem muito mais e deve muito mais à sociedade do que apenas colocar esses profissionais no mercado. Professora, essa sua ideia assim, de renovação do mundo, um mundo novo, Qual é o planejamento que se utiliza na CIT? Como se trabalha, enfim? Então, a proposta é trabalhar com problemas, Quais são os problemas que a sociedade demanda e tentar buscar as competências que nós dispomos na universidade, no sentido de resolver os problemas, de trazer essas soluções. Nesse primeiro momento, quer dizer, o CIT é novo, ele foi criado em 2014, então nós fizemos um planejamento estratégico para 2015 e 2016, focando prioritariamente nesse momento a questão de tecnologias assistivas, a questão de atendimento à saúde, atendimento ao idoso, biotecnologia, bioengenharia. Por quê? Porque a
gente também vê que a engenharia, às vezes, não olha tanto para essas questões. A gente se preocupa muito, enquanto engenheiro, eu sou engenheira mecânica, né? A gente se preocupa muito em soluções industriais, né? Então, em resolver o problema, seja do pré-sal, né? Seja da construção, mas a gente, às vezes, não olha que tem outras demandas que a sociedade tem colocado para a gente e que a gente tem um conhecimento que pode dispor. Né, ouvindo, e aí volta a questão de ser integrado, né, ouvindo, né, as pessoas que lidam, por exemplo, com idoso, lidam com uma pessoa que é deficiente física, como que a gente pode atender e trazer uma nova tecnologia que vai melhorar a vida dessas pessoas. Né? Então, a proposta nesse momento do CIT é atuar nessas áreas. Né? É uma humanização, né, professora? Afinal de contas, é o humano que é o importante também, muito importante, né? E como a senhora vê o estímulo à inovação junto aos alunos? Como é que eles recebem isso? Os alunos recebem muito bem, né? Então a gente tem a satisfação de receber alunos também que vêm com uma vontade de atuar como engenheiros, de engenheirar. Então, quando a gente estimula esses alunos a criarem soluções, né, eles recebem bem. É óbvio que quando a gente fala de um curso de engenharia, eles vão passar por uma fase que é uma fase que eles vão ter que passar por disciplinas, serem bastante treinados, né, na área de física, de cálculo, e às vezes isso eles têm uma percepção equivocada de que eles estão afastados, né, da engenharia. Então, o que a gente tenta fazer nesse sentido? Né? Estimular ações dentro dos cursos de engenharia, particularmente, eu sou professora da disciplina de Introdução à Engenharia Mecânica. Né? Nessa disciplina, os alunos, no primeiro período, quando eles só vêm com aquele conhecimento do ensino fundamental, do ensino médio, eles devem fazer um projeto inovador. Né? E esse projeto inovador, a gente tem trabalhado alguns temas também para estimular também a percepção da necessidade do social, então, e do social e do ambiental. Então, hoje eu trabalho com eles 2 temas, que é cidades sustentáveis, né, que faz essa crítica, né, faz com que eles observem mais o ambiente em que eles vivem e como que eles podem trazer soluções, né, sustentáveis para esse ambiente, e tecnologias assistivas. Então, eles durante o período, né, o primeiro período, né, quando eles são calouros, quando eles estão entrando na universidade, além de conhecer, né, o que eles podem fazer como engenheiros, conhecer a nossa universidade, eles têm que fazer um primeiro projeto. Então, eles põem a mão na massa, né, e as soluções são muito criativas. Né? Eles ainda não têm toda a base, todo o conhecimento, né, que eles vão adquirir, né, durante os 5 anos, né, que eles vão cursar aqui na nossa escola, mas assim, já dá para se ver um potencial enorme de inovação, de criar nesses alunos que estão entrando. Que bom, né? Você aproveita assim, todo o potencial criativo dos jovens, né? Logo no início. Professora, dê exemplos de atividades relacionadas à inovação que tem sido realizada. Além dessa, né, que no caso em particular eu faço uma disciplina de Introdução à Engenharia, eu acho que, por exemplo, os grupos, né, que hoje nós dispomos na universidade, na engenharia nós temos 5 nesse momento, né, que são os programas de educação tutorial, eles também estimulam bastante a criatividade, o inovar, porque, em geral, esses grupos trabalham. Eu sou tutora do programa, no caso do curso de Engenharia Mecânica, do PET, mas, assim, em geral, esses programas fazem com que os alunos tenham que desenvolver projetos e, nesse momento, eles têm que criar. Então, esses assim, projetos que são feitos, né, são uma fonte de estímulo para esses novos alunos. Além disso, né, nós temos projetos que já foram mencionados aqui anteriormente, como Minibaja, Fórmula SAI, no caso Barco Solar. Então, são projetos de robótica, são projetos em que os alunos acabam aprendendo conteúdos, e esses conteúdos eles colocam na prática, projetando, seja um barco, seja um carro, seja um robô. E na hora que eles projetam isso, eles têm que usar toda a técnica que eles estão, né, estudando, aprendendo, e além disso, serem bastante criativos. O estímulo, nesse caso aí, é um estímulo para a competição.
E como são jovens, né, eles são bastante incentivados para isso. Então, eles sabem que ao final desse projeto, eles vão estar participando de algum tipo de competição, e esse tipo de competição, né, move bastante, né, o ânimo deles por criar e por inovar. Existe também na escola as empresas juniores. Essas, particularmente, né, além de trazerem propostas também, soluções, né, para problemas que são demandados, né, pela sociedade, eles trabalham um outro aspecto que também está muito relacionado com a inovação, que é o empreendedorismo, né? Então, eles trabalham como dentro de uma estrutura de negócio, de uma estrutura de uma empresa, né, e aprendem desde muito jovens, né, a como empreender o seu próprio negócio e empreender nas soluções, né, dos problemas que a sociedade nos impõe. Né. E olha, professora, escutando a senhora falar, se eu fosse mais nova, eu seria roubada da educação para a engenharia. A senhora poderia falar mais alguma coisa com esse teu entusiasmo? Você quer tanta coisa no seu interior. Seria assim, uma satisfação, até porque, né, como eu comentei, né, a inovação ela não é uma coisa especializada, né, não é uma coisa própria apenas da área tecnológica, ela é multidisciplinar. Hoje a gente vê resultados, né, inovadores na área de educação, né, novas tecnologias aí sendo utilizadas, né, para estimular o aprendizado na área de educação. Então, eu acho que até na formação desse aluno, né, que vai ser o aluno inovador, criativo, né, a gente também não se restringe apenas à técnica e à ciência. Né? Esses alunos hoje, para terem uma formação mais global, eles têm que saber muito bem se expressar, saber, e às vezes aquele engano, né, que o aluno da área tecnológica vem para o curso de engenharia e acha assim, olha, mas eu vim fazer engenharia porque eu não gosto de escrever, eu não gosto de falar, mas é um engano muito, muito sério, né, porque, na verdade, ele vai ter que, em algum momento, né, seja na hora que ele for apresentar o seu projeto, né, apresentar a sua solução, ele vai ter que se expressar muito bem. Então, a gente, se está visando inovação, a gente também tem que pensar na formação mais globalizada, não uma formação apenas técnica e científica. Então, ele tem que ter uma formação diferenciada nesse sentido também. Uma formação integral, né? Integral. E essa parte assim de humanismo que a senhora está colocando nesse trabalho é muito importante, né? E explorar também a criatividade do jovem, né? Que ele está cheio de ideias, né? De inovação, de um mundo novo, de renovação da sociedade, né? E vocês estão lá na nossa escola de engenharia propiciando isso. Professora, infelizmente nós estamos chegando ao término desse primeiro bloco, mas você continue conosco, telespectador, porque daqui a pouco nós estaremos continuando a focalizar a Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense e inovações. Continue conosco, voltaremos dentro de instantes. Neste segundo bloco do programa ASP UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, continuaremos focalizando o tema A Escola de Engenharia da UF, Inovação, entrevistando a professora Fabiana Leta, sua vice-diretora e coordenadora do Centro de Integração de Tecnologia e Inovação da Escola de Engenharia. Então, eu estou diante de uma professora. Como está a presença da mulher na Escola de Engenharia? A senhora é um exemplo de uma mulher vice-diretora. E como
anda a presença da mulher na nossa engenharia? Mudou bastante, né? Eu acho que assim, desde quando eu me formei, né? Eu me formei aqui na UF como engenheira mecânica. Na ocasião que eu me formei, era eu e mais uma colega apenas. E então, hoje, quando eu recebo, por exemplo, no curso de engenharia mecânica, os alunos do primeiro período, eu acho que hoje já cerca de 20% em engenharia mecânica. Então, a presença feminina tem crescido bastante. E a gente busca também desmistificar um pouquinho, né, que a engenharia é uma profissão para homens, né? Então, a gente tem alguns exemplos que eu gosto muito de dar para os alunos. Nós tivemos uma piloto, né, do carro, né, do Baja, né, e uma piloto que hoje está como engenheira atuando na área automobilística. Então, esse é um exemplo de que é possível, né, se formar, né, e ter sucesso como engenheira mecânica. Isso mecânica, né? Nas outras áreas, né, a mecânica eu estou chamando mais atenção por eu ter vivido isso e também porque ser também uma área tradicionalmente dita como uma área masculina, né? Eu acho que a mulher ela tem todas as competências e habilidades para exercer, né, e estudar, né, exercer o cargo de engenharia, todas elas, né, com um diferencial, né? Acho que a gente faz com um certo toque, né, e assim com um certo cuidado, né, que muitas vezes os homens não têm. Então a gente observa em várias situações, por exemplo, não como engenharia, mas assim em nível técnico, né, profissionais mulheres que são soldadoras que desempenham o papel de soldadora com um resultado muito mais eficiente, muito mais eficaz às vezes do que um homem, porque ela tem um cuidado maior, né, no exercer a profissão. Então, acho que a gente vai mudar bastante, a sociedade ainda precisa tirar um pouquinho, quebrar um pouquinho esses preconceitos. Não é um preconceito só da área tecnológica, acho que é um preconceito que existe em diversas outras áreas, né? Na área política também, acredito que a gente percebe isso também, na nossa universidade a gente também percebe isso, mas a gente vai quebrando barreiras. Eu fui, no caso da engenharia mecânica, eu fui a primeira chefe do departamento de engenharia mecânica, por 3 mandatos, né? Eu sou a primeira vice-diretora da Escola de Engenharia e eu acho que a gente tem que quebrar essas barreiras, mostrar que assim, os caminhos e a competência não tem nenhuma relação com o gênero da pessoa. Nós estamos assim numa época de quebra dessas diferenças, né? A diferença de gênero atualmente. O século XX foi considerado o século da mulher, que realmente o que nós conquistamos foi bastante importante, né? Eu tenho uma amiga de 87 anos que ela disse que ela foi a primeira a entrar na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a mãe dizia, mas você quer mesmo ser engenheira? Nós tivemos nós fizemos, né, o CIT fez, né, esse ano também, que foi também uma alegria muito grande, né, um evento que foi as novas faces de Eva, né? E a gente foi até um nome provocativo, né, e fizemos uma homenagem a diversos profissionais. Eu também fui homenageada nessa ocasião, né, professora Aidil e várias outras. Mas assim, a importância de destacar, né, que a gente tem um espaço, e não é um espaço de competição, de tirar de ninguém. É um espaço que nos é de direito pela competência, né, pela capacidade que nós temos, né. Professora, qual o seu entendimento de inovar? A senhora que é coordenadora desse Centro Integrado de Tecnologia e Inovação de nossa Escola de Engenharia. Bom, inovar é um termo que passou a ser muito usual, né? Em todo momento nós falamos assim, a pessoa está inovando e é muito associado a criar. Mas, fundamentalmente, se pegarmos assim das definições, você faz uma inovação quando você põe uma ideia na prática, né? Então, você tem uma ideia, né, você inventa, né, quer dizer, traz uma solução, né, essa ideia vem de um problema que você identifica, cria-se uma solução, e essa solução, quando ela se transforma em alguma coisa que efetivamente alguém utiliza, a sociedade utiliza, a gente de fato, né, pode dizer que ocorreu a inovação. Então, hoje, quando a gente fala também de inovação, não é só restrito a aspectos de tecnologia.
Então, a gente vê inovações, inovações em processos, em serviços, né, inovações de cunho social. Então, não necessariamente inovação é pensar que é um novo produto, né, ou uma nova técnica. Pode ser uma nova forma de lidar com o próximo, isso pode ser uma inovação, desde que seja uma ideia nova, naquele momento nova, né, e que esteja trazendo uma solução, né, criativa para o problema que está sendo colocado para a gente. Então, a gente vê inovações na área de saúde, na área, né, como eu comentei anteriormente, na área de educação, um novo protocolo, né, médico, né, no atendimento a um paciente, ele pode ser considerado uma inovação também, da mesma forma que a gente tem diversas inovações que nós nos beneficiamos, e aí o papel da engenharia é fundamental, né, em trazer novas tecnologias, né, e essas novas tecnologias estão aí, a cada momento a gente está mudando a nossa forma de se comunicar com redes sociais, a tecnologia que a gente utiliza nos aparelhos de telefone, celular, né, a comunicação ela tem avançado muito, e muito graças, né, aos aspectos de inovação tecnológica. Parece que o homem está utilizando cada vez mais a sua capacidade de modificar o mundo, né? Nós estamos colocando o nosso pé como donos do mundo, né? Que o façamos bem, né, professora? Eu acho que a gente é incomodado, né, por trazer alguma coisa nova, né? A gente está sempre insatisfeito e quer ter alguma coisa melhor. Então, e aí tem um desafio social e ambiental, né? A gente tem que fazer isso, mas sempre com a ética, né, e respeitando-se essas questões, né? Tudo para o bem, né? Professora, como o CIT prevê o atendimento às demandas da sociedade, que são tantas? São muitas, né? Na verdade, a gente prevê isso um pouco em continuidade à ação que nós fazíamos quando eu estava à frente da Agência de Inovação. Na ocasião, a gente fez um mapa, né, que era um mapa de competências de laboratórios aqui da universidade. Isso foi feito para a universidade como um todo, não só aqui em Niterói, quanto as unidades fora aqui da sede de Niterói. E nesse momento que a gente está fazendo direcionando para a área tecnológica, né? Esse direcionamento ele vai ser temático. Então, o que a gente está fazendo é identificar dentro do campus, né, da universidade, da área tecnológica, quais são as áreas prioritárias em que a gente tem possibilidade de oferecer soluções. Então, obviamente, assim, tem umas tradicionais, a gente pode falar de petróleo e gás, né, pode falar de naval, pode falar de telecomunicações, e tantas a área de defesa, né, que é um exemplo, né, que a gente tem também hoje bastante atuação dentro da escola de engenharia. Então, a gente está fazendo esse levantamento, né, e com um diferencial, né? O que a gente percebeu na experiência na agência de inovação é que muitas vezes o discurso que o professor, o pesquisador tem, não é um discurso que é facilmente entendido pela sociedade. Então, assim, há uma dificuldade de transformar o texto, né, científico, né, em algo que a sociedade se veja contemplada. Então, existem pesquisas excelentes sendo realizadas na universidade, sendo realizadas na escola de engenharia, e essas pesquisas, às vezes, elas não atingem a sociedade porque elas não reconhecem isso como um potencial de solucionar um problema que ela tem. Então, essa também é um desafio que nós venhamos trabalhando no CIT. A senhora poderia dar um exemplo de alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, imaginar que uma pesquisa científica que gera um artigo científico, né, com termos bastante rebuscados, né, e que é entendido pela comunidade científica, a indústria ela não consegue ver que aquilo ali pode se transformar, né, pode ser trabalhado para solucionar através de uma nova tecnologia para ela, né. Se até mesmo a indústria, imagine o povo. O povo mais ainda. Professora, como coordenadora desse trabalho de inovação, a senhora vê alguma possibilidade de colaborar com a nossa Associação de Professores Inativos, a nossa querida ASP-UF?
Vejo total possibilidade, né? Porque assim, essa ação, né, de trazer essas soluções para a sociedade, e quando eu falo sociedade, não é só a questão da indústria, né, das empresas, né, ela demanda competências, demanda conhecimento. E muitas vezes a gente esquece que tem vários conhecimentos, várias competências, né, que não estão mais na ativa, né, dentro da universidade, né? Então, assim, a proposta que a gente tem no CIT é fazer isso também em conjunto com uma decania dentro da Escola de Engenharia. Essa decania, ela visa, né, no momento que a gente tem um problema demandado, né, a gente pretende atrair os pesquisadores, os conhecimentos, e em especial, né, dos professores, né, que já se aposentaram, né, e que não estão mais atuando como professores diretamente na universidade, para que eles ajudem a solucionar, a trazer essa solução, né, a resolver o problema que está sendo demandado. Eu acho que o CIT, né, ele vai ter um papel fundamental, ele está também se espelhando bastante num modelo que nós também tivemos bastante sucesso dentro da Escola de Engenharia, que foi um núcleo relacionado com a Marinha do Brasil. E aí o que acontece? A gente pretende desenvolver dentro da escola uma espécie de um hotel de empresas, né? Um hotel de demandas, em que a sociedade vem, a empresa vem, a indústria venha com o seu problema, e a gente vai identificar aqueles pesquisadores, sejam os que estão na ativa ou, né, os que já se encontram aposentados, que possam discutir, debater e propor soluções, né, para esses grupos, né, que venham nos procurar. Para isso, a gente tem que mostrar, né, para esse público o que a gente tem competência para resolver e para fazer. Eu acho muito interessante o nosso coordenador, o professor Antônio Pull, quando resolveu fazer assim uma série de programas sobre a universidade, né? Eu penso que um dos objetivos que ele tinha é justamente fazer essa aproximação, porque nós, como professores aposentados da universidade, nós ainda assim sentimos essa universidade como nossa, né? Como nossa casa. E a nossa aproximação com vocês que estão na ativa é alguma coisa assim muito importante para nós, não só porque nós nos reciclamos, mas também a gente ainda tem alguma coisa para dar em função da nossa experiência de 30 anos ou de 47, como o nosso atual diretor da sua escola nos falou, né? Enfim, isso é muito importante. Infelizmente, professora, nós estamos chegando ao término desse programa da Associação de Professores Nativos da Universidade Federal Fluminense. Nós agradecemos a nossa entrevistada, a professora Fabiana Leta, vice-diretora da nossa Escola de Engenharia, quebrando assim paradigmas, né? Tendo uma mulher como sua vice-diretora. Agradecemos a senhora, a sua presença, e você, telespectador, continue conosco, acessando o nosso site, acessando o UFTube, e comunique-se conosco por telefone, nos visitando, assistindo às nossas atividades, porque, afinal de contas, a ASP, UF, existe para servir a comunidade niteroense.